Eu senti Deus pela primeira vez, mesmo depois de um ano indo no culto. Mas como que aconteceu, né? Eu tinha uma vizinha que ela era obreira da igreja, a filha dela me convidou pra assistir um culto. Nunca fui cristã nem nada. Fui num culto, fui em 2, fui em 3. Comecei a gostar daquele ambiente, daquele movimento, né? E isso aconteceu durante um ano, mais ou menos. Um ano que eu fiquei indo na igreja, assim, saía da igreja e ia pra festa. Tava só gostando do ambiente, só curtindo o ambiente, né? Aí um dia, através da palavra, o Senhor falou comigo numa pregação do pastor Nelson. E naquela pregação ele falava a seguinte frase: com Deus não existe 99%. Ou é 100% ou não é nada. Ou a gente está com Deus ou a gente não está com Deus. E aquilo ali foi um baque pra mim, porque eu tava no auge da minha adolescência, 15 anos, eu tinha uma popularidade na escola, tinha minha vida feliz de adolescente, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo que aquilo ali me confrontou, foi o que me transformou, sabe? E aí eu lembro que nesse domingo eu saí muito braba do culto, assim. O que esse pastor acha que ele é? O que ele tá falando da minha vida? Ele nem conhece eu naquele pensamento. Mas na quarta-feira eu voltei. Mesmo assim, eu gostava de estar ali, né? E naquela época, nas quartas-feiras, era o culto do Espírito Santo. E eu lembro que eu tava no culto, assim. Pra mim era um culto normal, como qualquer outro. Mas naquele culto foi onde eu conheci o Espírito Santo. Foi onde Cristo se revelou pra mim, né? E foi através do louvor. Tava uma sequência de louvor, assim, tocando. E eu lembro de alguns deles, era do Espírito Santo. E quando o louvor começava a dizer, vem transformar todo o meu ser, eu percebia que o Espírito Santo tava começando a queimar em mim, sabe? E aí depois veio outro louvor que também falava do Espírito. E aí foi através desse culto, assim, que eu senti Deus pela primeira vez. Mesmo depois de um ano indo no culto, mesmo depois de um ano ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor. Mas nesse dia foi o dia que eu senti que era Deus me chamando. Eu senti que era... Eu senti o Espírito Santo me tocar. Então eu creio que nesse dia eu fui batizada. E aí nesse dia foi um culto poderoso, assim. Eu lembro que eu fiquei 90% do culto de joelhos, porque o Senhor me quebrantou quem eu era, me confrontou no domingo da palavra, de que eu não era 100%, e me confrontou com a presença dele. E a presença do Espírito Santo, ela nos constrange, a gente se desarma, não tem argumento, não tem história, não tem trajetória, não tem nada. Quando o Espírito Santo, ele se revela. E ele quebra a gente de uma forma que vai nos moldando, né? E aquele culto foi exatamente isso. E a partir daquele culto houve uma virada de chave. Foi assim a minha transformação, sabe? Eu senti que Deus, assim, eu te quero por inteiro. Eu te quero 100%. Não te quero a Pamela na sexta até as 10, depois das 10 a Pamela não é mais o Senhor. Não, eu quero a Pamela 100%.